meio de longe essa jornada. E, enfim, eu tô curtindo bastante, fiquei bem orgulhoso do Lucas nesse projetaço dele, que é a Badi Cloud. Cara, me passa o anfitrião para eu compartilhar com vocês a apresentação aqui. Opa, me perdoe. Make co-host. Vê se você consegue. Show. Agora vai. Vamos embora. Vocês já estão vendo a minha tela? Afirmativo. Beleza. Então, e hoje eu vou falar com vocês sobre UX, né? Vai ser um papo bem leve, vai ser um papo bem tranquilo, não vou entrar em nada complicado, nada muito técnico. É justamente para trazer, como o Lucas comentou, noções e percepções, né? Então, dividir um pouco da minha experiência com vocês, um pouco da minha visão também, trazer o que eu aprendi de mercado, enfim, é colocar de uma forma bem tranquila mesmo sobre o que é o UX e do que ele se trata, né? Como é que funciona. Então, antes de mais nada, me apresentar, eu sou o Clemerson, sou pai do Arthur, essa figurinha aí que motiva tudo que acontece na minha vida hoje, né? E também sou empreendedor, já montei uma série de negócios, aplicativos, sistemas, sites e até marmitaria saudável, né? Fiz com a minha esposa e teve mais algumas tentativas. Mais recentemente, tô formando ainda, né? Não está 100%, mas estamos gerando conteúdo para um perfil / canal, que é o Cara da Marca, onde eu vou falar muito de branding, né? De criação de marca, sustentação da identidade visual. E sou UX também, UI, trabalho com experiência do usuário e também interface, né? E experiência do usuário, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Que eu vou trazer para vocês. Então, vamos falar um pouco de noções e funções, tá? Então, antes de mais nada, vamos definir, assim, ou pelo menos ter uma clareza sobre o que é UX, né? O que é a experiência do usuário. Então, eu vi, entre tantas definições, entre tantas coisas assim, o que eu gosto muito de uma definição muito simples é o sentimento de sucesso ou insucesso em uma aplicação digital. Eu imagino que vocês já devam ter passado por isso, de baixar algum aplicativo e começar a utilizar e nem sequer conseguir logar. Então, isso é uma frustração muito grande. Então, isso é uma percepção de UX, né? É o quanto a gente se apega a uma aplicação, o quanto a gente curte aquela aplicação, o quanto você fica satisfeito ou insatisfeito ao ter contato com ela. E outras aplicações que tem uma dinâmica de experiência do usuário muito boa, você é totalmente fluido e você, é o que a gente chama de interface lovable, né? Uma experiência lovable, você acaba amando esse negócio indiscutivelmente, tá? E aí eu vou trazer algumas perguntas aqui para ilustrar toda essa dinâmica. Então, para que serve, né, a experiência do usuário? Aonde a gente pode perceber isso? E, de certa forma, como que a gente aplica a experiência do usuário, né, em algumas situações. E tem uma pergunta final aqui que eu faço, alguém já fez. Eu acho isso muito relevante para a experiência do usuário. Eu vou deixar para o final, vocês vão entender o porquê dessa pergunta. Bom, então, para que serve? A gente vale ressaltar que é o seguinte, o ser humano, né, o nosso cérebro reptiliano, lá, aquele mais primitivo de todos, ele trabalha para economizar energia. Então, a gente, se pudesse, sentaria no sofá, passaria o dia inteiro vendo Netflix, tomando sorvete, pedindo pizza e tal, tudo bem. Então, pensando nesse ponto, o que acontece? A experiência do usuário traz para trazer, né? Ela vem para trazer conforto, né, para o usuário. Agradabilidade, eu gosto muito desse termo, ou facilidade, que seja uma coisa intuitiva, tá? Então, pensa que se você tem um problema para resolver, você baixa uma aplicação, seja para celular, qualquer dispositivo, enfim, e essa aplicação te gera um outro problema, você não cumpriu economizar energia. Então, ela serve para te facilitar, né? Te trazer uma interface, ou te trazer uma experiência, no caso, muito mais fluida, muito mais tranquila. Tá? Então, eu acho que o princípio, assim, no geralzão, bem leve para falar, para que serve? Para economizar a energia do usuário. Onde a gente percebe isso? Nesse momento, eu gosto de fugir um pouco das plataformas digitais para trazer exemplos. E eu digo que a gente vê experiência praticamente em tudo, né? A gente pode assimilar a experiência do usuário à ergonomia, por exemplo.
Então, a gente pode ver isso em prateleiras de supermercado, em sites de notícias, e eu trouxe 3 exemplos, né? Aplicativos de celular, tá? Vocês já perceberam que grandes redes de supermercado, eles têm uma disposição extremamente parecida das prateleiras. Então, onde você vai encontrar as frutas é normalmente naquele cantinho, as bebidas ficam mais para a direita, os pães mais lá para o fundo, o açougue é sempre do lado tal. E se você mudar de cidade, a disposição vai ser muito parecida. Eu diria até idêntica, tá? Justamente para isso. Para o seu cliente se sentir confortável, né? Que foi o ponto que a gente comentou anteriormente, para ele chegar e fazer as compras dele como se ele estivesse naquele mesmo supermercado da cidade dele. Ele vai na praia, encontra a mesma facilidade, ele vai no interior, encontra a mesma facilidade e assim vai. Ou seja, é o conforto, né? A gente pode perceber isso em diversos âmbitos, tá? O supermercado, como eu trouxe, é só um deles. A gente pode perceber isso em sites de notícia. E vocês vão ver aqui, acho que a Globo é o que se diferencia mais, tá? Mas vocês vão ver que eles têm uma estrutura muito parecida. Até mesmo a forma deles mostrarem os textos, a colunagem, como ficam os destaques aqui, né? Vocês vão ver que até os textos são extremamente parecidos, ó. PGR de novo, é praticamente mesmo texto, só muda alguns artigos e tal. Aqui eles já começam a usar barra, né, no R7, mas não faz muito tempo. A interface dele era praticamente da Globo. Então, você vê que é uma estrutura praticamente validada de portais de notícias. Elas seguem, ó, de novo, uma estruturação mais larga aqui, com uma coluna de banners em rotação, parecida com o da Globo, parecida com o do IG, e o Terra que foge um pouquinho, mas ainda assim tem bastante semelhança, né? Menu em cima, logo do lado, menu aqui também em cima, loginho sempre desse lado, ou seja, é uma estrutura que já é confortável para o usuário. Então, todos acabam seguindo alguma coisa muito parecida, tá? E aplicativos. Eu selecionei as redes sociais. Vale ressaltar que aqui a gente está falando de plataforma iOS, né, para iPhone. Então, você vê que para todas elas, o menu principal está aqui embaixo. Eu sei que para Android é um pouco diferente, tem algumas coisas que... Opa, perdão. Vamos voltar. Aí. Tem algumas interações que fogem um pouco do que é para o iOS, mas tudo bem, a gente está falando de públicos normalmente muito diferentes. Mas se vê que elas também seguem um padrão, né? Elas têm uma similaridade muito grande. A disposição, aqui os stories, né, que a gente pode chamar assim, para todas as plataformas, ficam em cima também. Ou seja, elas têm uma semelhança muito grande entre elas, tá? E é aquele lance que eu comentei de economizar energia. Então, a gente tem várias redes sociais, várias plataformas diferentes, mas ainda assim com uma experiência muito similar, justamente para você se sentir confortável, ter uma sensação de sucesso. Tá? E como isso é aplicado, né? Eu vou trazer aqui um case fake para a gente, mas você precisa entender seu usuário, afinal a gente está falando de experiência do usuário. Então, você precisa entender o seu usuário. E aí eu trouxe algumas perguntas, e dá para ir muito mais além disso, mas assim, falando bem superficialmente, né? Por que o usuário usaria essa sua solução? A gente precisa entender quais as dores desse cara, né? Por que essa pessoa está utilizando esse aplicativo? É para se comunicar? É para pedir comida? É para se locomover? O que ela quer resolver com isso, né? Então, acho que acho que a primeira pergunta é a chave, né? Depois a gente precisa entender quem vai usar isso daí. Vai ser uma criança? Vão ser mulheres? Homens? É um público de nicho específico? Talvez a gente está falando de algum público de profissionais exclusivos, é de tecnologia? Não, são designers, ou é pessoal de finanças, né? Então, quem vai usar é fundamental. O YouTube, por exemplo, tem uma aplicação exclusiva para crianças e tem uma outra que é para o público jovem adulto, ou seja, ele entendeu essa diferença de quem vai usar e definiu uma aplicação exclusiva, não só por segurança, né, por questões de conteúdo, mas também pela interface, ela é um pouco diferente. Outra coisa que eu acho relevante e talvez faz uma baita diferença, assim, é em qual momento você vai utilizar essa aplicação. Aí eu coloquei essa colinha aqui para comentar o seguinte, o iFood, né,
A gente vai usar o iFood quando a gente tem fome, quando a gente tem necessidade de pedir comida rápida, porque a gente não pode perder muito tempo, não quer cozinhar, ou seja, normalmente está relacionado ao tempo. Então, a interface do iFood também é pensada, a experiência de navegação dentro dele é de uma forma que você não tenha muito trabalho, que você tenha isso também de forma ágil. E aí, de novo, eu ressalto aquele ponto, né? A gente precisa economizar energia na busca da solução para, então, encontrar comida e ficar feliz. Do contrário, alguém já deve ter passado por isso, de não receber a comida, de não conseguir achar, ou estar numa região que o iFood não cobre, gera uma certa frustraçãozinha, né? Gera algum pouco de desconforto. Então, esse é um ponto. Uber, você também está precisando se locomover, a interface do Uber traz informações extremamente relevantes para quem está pedindo um transporte. E uma interface diferente para quem está oferecendo esse serviço. Então, você tem dados de quem está te conduzindo, você tem notas para você, do condutor, para você se sentir seguro, né? Tem tempo de viagem para você entender se dá tempo de chegar no destino que você quer. Ou seja, tem uma interface com informações voltadas para a sua necessidade, para o momento que você está utilizando. Tá? É diferente do Maps, por exemplo, pensando Maps para a web, onde você está só montando uma rota, você não está muito preocupado com o tempo nesse momento. Você quer saber a distância, você quer saber se vai pela rodovia ou vai por dentro. Já o Uber já tem uma implicação um pouco diferente. Então, o momento faz a diferença. O Waze, eu gosto de trazer o exemplo que o Waze casou a experiência do usuário com o marketing de uma forma brilhante. Que quando você está dirigindo e seu carro, né, para o semáforo, ele mostra para você na região e dependendo do horário, ele mostra anúncios diferentes para você quando o seu carro para. Então, pô, troca de óleo, sei lá, ali na frente tem um restaurante, perto da hora do almoço, ou você está chegando perto de algum lugar que tem algum bar bacana. Pode aparecer também um disclaimerzinho, um anúncio para você acessar e mudar sua rota e ir até lá. Ou seja, ele está explorando muito o momento para uma estratégia de marketing. E, de certa forma, não atrapalha em nada a sua experiência do usuário. O carro andou, desliga o anúncio, vida que segue. Né? O Spotify faz uma mudança de interface no próprio aplicativo dele, muito parecida com o YouTube, por exemplo. Né? O Spotify, quando você pluga seu celular no Bluetooth do carro, ele automaticamente muda a interface, porque é o momento que você está usando, você não deve estar dirigindo, você não deve ficar se concentrando em ícones pequenos, né? Então ele muda completamente a interface, coloca botões enormes para você clicar e transforma essa interface para um momento onde você não pode dar muita atenção para a tela. Ou seja, de novo, a experiência pensada num momento específico. Desligou, desconectou do Bluetooth, ele volta para a interface normal, onde você mostra listas com muito mais facilidade e não tem aquele negócio que parece umas laranjas, os botões são gigantes. Seguindo, vem a grande pergunta, né? Alguém já fez? Eu acho essa pergunta fundamental, porque nos dias de hoje, assim, empresas menores, já passei por várias empresas, assim, a gente às vezes não tem tempo de fazer um teste de experiência do usuário tão incrível como deveria, né? Fazer um estudo, levantar pesquisa, público, sabe, no detalhe, fazer aquele trabalho maravilhoso e chegar com uma solução muito assertiva. Então, a gente tem que ir um pouco no feeling, tem que ir um pouco como o pessoal fala, no sentimento mesmo, né? Então, eu até sugiro aqui um teste de rotas validadas. Vou citar para vocês aqui 3 exemplos, né? Streaming de vídeo, plataforma de e-mail e vida real. Vida real é alguns casos que já aconteceram comigo, tá bom? Então, streaming de vídeo, peguei aqui 3 exemplos, a Netflix, Disney e a Prime. Vocês podem reparar que a interface da Netflix é muito similar a todas as outras. A gente tem a marca deles aqui em cima à esquerda, a seleção do perfil aqui no meio e um gerenciador. Se a gente for para a Disney, mudou quase nada. O que muda é que o gerenciador está aqui em cima. Pô, detalhe muito sutil, não impacta. A gente foi na Prime, a mesma coisa. Então, por que será que os caras seguiram mais ou menos a mesma estrutura? Né? Tem um sentido nisso. Tem um sentido do usuário não se sentir desconfortável. Tem sentido do cara, a Disney, poxa, a gente não tem que discutir o tamanho da Disney, né? Será que eles não estudaram? Será que eles realmente
falaram que o melhor é copiar uma estrutura pronta do maior player de streaming do mundo. Será que não é melhor eu fazer completamente diferente, criar uma experiência totalmente nova? Então, poxa, se a Disney, que é a Disney, seguiu uma linha racional de experiência muito parecida com o que já estava dado, eu acho que vale a pena a gente também utilizar esse mesmo racional para quando a gente for construir as experiências do nosso cliente, né, ou da nossa aplicação. E aí, aqui está só a tela inicial de perfil, mas as telas principais das aplicações não mudam também, mudam muito sutilmente. Então, de novo, o menu está lá em cima, a marca está em cima, um destaque para o filme, enfim, para a série que eles estão querendo dar um pouco mais de ênfase na audiência. E aqui tem uma ferramenta não, uma técnica de experiência do usuário muito legal, que é você deixar um corte na imagem, aqui no canto lateral direito e também na parte de baixo, para você entender que existe mais conteúdo. Isso é amplamente aplicado nas redes sociais, tá? Então, a Disney segue o mesmo padrão, com a diferença que ela coloca o carrosselzinho, mas, de novo, o mesmo corte aqui, ó, da imagem, tanto embaixo quanto lateral, aqui embaixo listas, a Prime é a mesma coisa, destaque aqui em cima também um carrossel, embaixo listas, ou seja, a experiência em si, se a gente analisar nua e crua, é muito parecida, tá? E aqui a sequência de lista deles, tá? Não muda muito de um para o outro, é a mesma coisa. São muito similares. E o menu sempre em cima, a busca sempre em cima, por que não, de repente, fazer um menu à esquerda, lateral, como a gente vê em algumas aplicações? Talvez não seja a melhor opção. Se você criar isso, o usuário sente um desconforto, acaba desistindo de usar. Acreditem, tem muito usuário que desiste de uma aplicação com receio de não se sentir confortável lá dentro, e nem baixa às vezes, né? Então, isso acho que é muito válido a gente considerar. Então, eu listei aqui o que a gente percebeu, né? O que dá para notar e que alguém já fez. Então, os 3 players gigantes aí, eles usam coisas muito próximas. E eu gosto de comentar esse ponto da Netflix. Ela faz uma apresentação de conteúdo personalizada para perfis diferentes. E a gente fez o teste aqui em casa, isso é muito claro. Minha esposa tem um perfil, eu tenho outro perfil e tal. Aí eu acesso o perfil e vejo, por exemplo, o Lúcifer, o banner do Lucifer, né, aquela capa, mostra para mim a mocinha lá, que eu não lembro o nome, a Chloe, né, mostra ela com uma carinha sensual, alguma coisa assim, ou então uma cena de luta, sei lá, alguma coisa muito mais relacionada ao interesse do perfil masculino, ou ao interesse das coisas que eu costumo assistir. Já para minha esposa, aparece o Lucifer sem camisa, ou seja, uma abordagem completamente diferente. Então, é mais um ponto sutil, muito discreto, pensado na experiência do usuário, né? Então, poxa, como a gente pode se diferenciar numa aplicação que ela segue uma estrutura muito parecida nos 3 players? Poxa, a Netflix, eu notei esse ponto, tem até uma matéria comentando isso, que é brilhante, né? Eu achei fantástico. Então, gera muito mais aderência, muito mais sensação de conforto, gera uma identificação muito mais gostosa, né? E aí, vamos brincar um pouco, né? Eu falei, vamos sugerir aqui que a gente tem uma plataforma nova, que o público de gamers, aí vem aquele briefing maravilhoso, putz, é uma plataforma inovadora, ela é diferente de todo o mercado, tem que ter uma linguagem reverente, vamos trabalhar com listas organizadas e aquilo, não sei o quê. Cara, não sei, né? Vamos fazer o básico direito? Acho que, assim, a gente pode fazer coisas diferentes, mas, inicialmente, vamos conversar com o nosso público como ele já está habituado a falar, né? Vamos conversar com ele, vamos propor para ele alguma coisa que ele já tem um certo conforto. Claro, a gente vai trabalhar a interface com identidade e tal, mas isso nem é muito experiência, tá? É muito mais, assim, user interface. Mas, de qualquer forma, vamos trazer para ele algo que ele já tem conhecimento, algo que já tem um certo conforto. Não vamos tirar ele não vamos dar para ele no momento de lazer um trabalho, né? Algo para ele pensar, para ele ter que resolver, falar, caramba, e agora, como é que eu acho aqui meus seriados favoritos, certo? E aí, por exemplo, e-mail, plataforma de e-mail, eu não vou navegar por elas, mas o Gmail, Yahoo e Outlook, eles têm um sistema de visualização das mensagens muito parecido. As ferramentas, o posicionamento, enfim, todos os menus
tendem a ficar quase todos no mesmo lugar. E, recentemente, eu configuro minha assinatura de e-mail no Gmail, minha esposa no Yahoo, e ela pediu para eu mexer na dela, ela consegue alterar para mim, eu não sei onde é. Eu falei, cara, eu não faço ideia, eu uso o Gmail, né? Como é que é esse negócio? Nunca mexi. Ela falou, me ajuda. E eu fui tentar, eu fui seguindo a rota intuitivamente, pensei, será que não é igual ao do Gmail? Cara, muda o texto. É basicamente isso. É muito parecido. Quer dizer, eles, de novo, eles seguem uma experiência já validada, né? Então, se você, de repente, trocar de plataforma de e-mail, teoricamente, você não vai ter muito desconforto. Vai ser um pouquinho de cor diferente, a fonte mudou, mas, assim, basicamente, a experiência básica, né? O chassi da coisa vai ser muito parecido, tá? E uma experiência minha da vida real, que já aconteceu algumas vezes, não foram poucas, a gente envolvido num projeto com profissionais assim, extremamente experientes de mercado, com pessoas que entendiam muito do negócio. A gente fez um sistema, apresentou, e na hora de mostrar para o usuário, isso não é uma coisa incomum, tá? Entenda o seguinte, quando a gente está falando de uma realidade, principalmente de empresas pequenas ou com um time, né, que não tem muitos designers para contar, ou enfim, a gente não tem às vezes muito tempo, não tem recurso para isso. A gente acaba fazendo na intuição e não considera algum desses pontos que eu havia falado, uma experiência validada, por exemplo. Então, a gente se deparou com o sistema utilizado pelo cliente, confrontado com o sistema que a gente desenvolveu, eram coisas completamente distintas. Então, o usuário teve muita dificuldade de entender, né, o que a gente fez, mesmo havendo todas as informações que ele precisava ali, havendo todos os recursos que ele precisava ali, mas só a forma de ser apresentado, sabe, organizadamente, de uma forma diferente do que ele está acostumado, isso gerou um desconforto muito grande. Ele falou, cara, eu não sei onde fica, sabe, o botão para eu sair, eu não sei onde fica o botão para eu ver a foto. Então, gerou muito desconforto. Então, qual foi o problema, né? A gente não ouviu o usuário. A gente não foi entender de fato lá com o cliente, pô, como é que você usa isso daqui? Você já tem alguma coisa? Você já tem uma experiência validada, né? Alguém já fez isso para você? A gente falou, não, que isso, a gente conhece do mercado, vamos apresentar que vai dar certo. Não deu, né? Esse foi o problema. E a solução que a gente encontrou foi fazer um merge, né? Para o pessoal de tecnologia merge, perdão, para o pessoal que não é de tecnologia fazer um merge é mesclar mesmo, né? As soluções. A gente pegou um pouco da nossa, um pouco da interface, misturou com a interface deles, conseguiu fazer uma reunião de recursos ali e de navegação, de uma experiência que fosse não tão difícil, né, para o cara, que ele pudesse encontrar tudo aquilo e mantesse um pouco da nossa navegação. Enfim, foi um Frankensteinzinho lá, deu certo, mas isso é um caso muito real, isso acontece bastante, né, em muitas empresas. E que eu trago aqui de mensagem para esse alguém já fez, né? Acho que ajuda bastante a gente, se apoie no que fizeram de melhor, né? Além da estrutura, né, básica, se apoie no que fizeram de melhor, né? Depois faça o básico muito bem feito, porque eu entendo, eu já fiz muitas coisas, já tentei muitos negócios e a gente, na ânsia de entregar alguma coisa maravilhosa, a gente às vezes esquece de fazer o básico, tá? Então é muito importante a gente entregar o básico para o usuário. De repente não é a melhor navegação do mundo, mas ele consegue resolver o problema. A experiência do usuário é o seguinte, você tem que entregar uma solução para ele, que ele resolva o problema dele. Depois a gente vai começar, né, por último aqui, entregar o seu diferencial. É aí que você vai começar a dar brilho. Várias plataformas, vários aplicativos, não sei se vocês usam o Nubank, ou acompanham a evolução do Nubank. Ele atualiza praticamente a cada 15 dias, 30 dias a aplicação dele. E ele vai mexendo na experiência. Eu não tenho acesso a isso, mas seria muito interessante você ver como começou o aplicativo e como ele está hoje, né? Ele mudou muito, assim. Ou seja, ele vai o tempo todo validando isso. Então, a experiência do usuário também é um processo que eu acredito que não tem fim, né? Hoje você faz uma coisa, foi bom, aí você vai estudando um pouco, pode melhorar, e isso é um processo infinito, né? Sempre pode melhorar, tá? Travou aqui. E o último case aqui que eu queria comentar sobre a experiência do usuário é que nem sempre o usuário sabe o que ele quer. Então, não sei se vocês lembram, o Facebook, anteriormente ele tinha somente o like, né, o joinha, tinha o botãozinho de comentário e do lado o compartilhar.
E aí você postava lá que seu pai estava no hospital, que um ente querido faleceu, alguma coisa assim. Poxa, ficava extremamente desconfortável você dar um like pro cara, né? Pô, meu pai morreu, beleza, show de bola. E aí os usuários começaram a pedir para colocar um dislike, porque falaram, meu, o cara morreu, eu vou querer dar não gostei, isso, né? Aí o Facebook foi entender assim, as necessidades do usuário e viu que, na verdade, ele não queria um dislike. Ele queria, na verdade, reagir a uma situação. E aí que ele criou aquelas, acho que são 6 carinhas, né? Seis reações. A gente tem o like, tem uma carinha de triste, no caso justamente desse, de alguém estar mal ou aconteceu alguma fatalidade. Então, você coloca um triste, acho que tem o força também, e tem risada, ou seja, ele entendeu que o usuário não queria exatamente falar que não gostou, ele só queria dizer, passar algum tipo de reação. Então foi muito mais além, eu acredito que foi um case de experiência do usuário fantástico, assim, foi um sucesso matador, e eu fico imaginando como deve ter sido esse trabalho, né? Sendo um teste fantástico, assim, com pessoas, enfim, reuniu cabeças brilhantes, como foram essas discussões, devem ter passado algumas semanas aí brincando com isso, deve ter sido fantástico. E, por fim, aqui eu gostaria de deixar algumas recomendações para vocês de seriados, de documentário, enfim, de conteúdo assim que fala um pouco de experiência do usuário, né? Que toca, mesmo que superficialmente, tangibiliza aquilo e fala um pouco do tema. Tem uma série na Netflix que é Mindhunter, ele fala de serial killers, né? Eles estudam a cabeça de vários serial killers, então eles fazem um trabalho de experiência do usuário que é entrevistar os assassinos. Então eles tentam, né, com esse estudo, mapear um comportamento padrão entre todos os serial killers. E a gente, experiência do usuário, a gente conversa com muitos usuários para entender um comportamento padrão das pessoas e tentar aplicar isso como solução para a nossa interface, tá? É um documentário Dilema das Redes que fala de como os grandes players, né, de redes sociais utilizam a experiência, utilizam de artifícios para poder te manter cada vez lá mais grudados nas redes sociais. E você vê que é um negócio viciante, né? Então esse documentário também é bem bacana, aborda bastante coisa. O Black Mirror fala muito de experiência de tecnologia. Então, você vai ver que muita coisa que a gente utiliza, muito aplicativo que a gente vê hoje, né, que a gente já está experienciando, eles estão ali na série como uma coisa muito do futuro e não está tão distante assim. Então é legal, gera bastante reflexão. O site medium.com, eu acho esse site maravilhoso, ele tem muito material de UX, tá? Ele fala muita coisa bacana, então algumas pessoas aqui devem conhecer, claro, mas ele é um site brilhante, assim, então se você precisa de dicas e informações, eu acho que esse site é um dos melhores para falar de UX. E um canal do YouTube, o X Lab Design, ele tem perfil também Instagram, para vocês seguirem em várias plataformas aí. Ele faz entrevista, fala muito de experiência do usuário, é um cara do Rio Grande do Norte, ele chegou a entrevistar algumas pessoas de mercado que eu trabalhei, assim, que eu admiro demais, e, putz, ele é um cara fantástico, então ele traz muito conteúdo bom, muito conteúdo bacana, e se vocês tiverem curiosidade, eu vou depois compartilhar com o Lucas esse material, então fica aí para vocês seguirem como sugestão e conhecerem um pouquinho mais da experiência do usuário, tá bom? Galera, eu agradeço muito a atenção de vocês, em plena sexta-feira e meio de feriado. Eu espero que esse papo, esse material que eu preparei, com muito carinho mesmo, possa ter elucidado um pouco o que é a experiência do usuário, como ela toca a gente no dia a dia e, de certa forma, até como a gente pode colocar um pouquinho disso nos nossos projetos. E, cara, a imaginação vai longe, dá para a gente aplicar em muita coisa mesmo. Tá bom? Top, top. Animal. Alguém tem pergunta, galera? Fica à vontade, gente. Mandem perguntas aí, galera. Eu tinha uma pergunta no meio quando você começou a falar, só que aí você meio que emendou, se a gente puder desenvolver isso. Você começou falando que o Claro. X tinha a ver com produtos digitais, né? Eu perguntei, putz, será que produtos físicos também têm o pensamento do X, sabe? Cara, E aí você é falou que das assim, prateleiras, né? E meio que você respondeu a isso. minha dúvida. Mas se você puder Se a gente desenvolver isso também. pensar, é que assim, a definição, né, mais técnica, vamos seguir ao pé da letra, e o X é para plataformas digitais.
Eu, particularmente, minha formação é design digital. Então, e for design gráfico também, eu tenho, enfim, eu não gosto de pensar que é uma coisa só, sabe? Eu acho que a gente, eu acho sou mais do ponto CX, que é o Customer Experience, que é a experiência do cliente, que eu acho que você vai pensar em tudo, né? Então, eu acho que a experiência do usuário vai muito além, claro, de uma plataforma digital, né? A gente vê isso em um monte de coisa. Então, a Apple, por exemplo, a gente considerar a Apple como experiência do usuário, CX, ela vai desde a abertura da caixinha, a gente vai do formato do dispositivo, enfim, tudo é pensado, tudo é de certa forma assim, de uma forma é pensado de uma certa forma para você se identificar muito com aquilo, você gostar muito daquilo. Tem uma perguntinha aí para você, Ter Stephanie. comerciais da Disney, mas cobrar assistir. Olha, eu vou ser sincero que eu nem sabia desse recurso, tá? Eu uso pouquíssimo a Amazon, mas é bem interessante. O que que eu acho? Cara, eu acho que a Amazon é o Bezos, né? O Bezos, eu aprendi a pronúncia correta esses dias, é Bezos. Ele é um cara, assim, megalomaníaco. Ele falava que o sonho dele era dominar o mundo. Então, eu não duvido que na cabeça dele ele fala assim, quem sabe eu não compro a Disney. Não sei, cara, eu não sei sinceramente o que pensar. Pode sim, Steph, pode. Claro. Entra aí para Opa, nós. Ah, Entra. tá, beleza. É que eu acho que talvez, falando, fique mais claro, é que assim, tanto para você assistir filmes na Amazon quanto no Disney Plus, você precisa ter uma assinatura. Só que eu não sei o que a Amazon tem, que tipo, você tá assistindo os filmes lá e ainda assim tem comerciais. Tipo, o que mais ela quer da gente, a nossa alma, sabe? A gente já paga por aquilo. E aí, ok, né? Saí do Amazon Prime e fui para o Disney Plus, por motivos óbvios. E, ok. Mas o que eu fiquei extremamente chateada foi que eu já pago pela assinatura do Disney Plus. Só que para você assistir filmes em estreia, você tem que pagar a versão premium. Mas, tipo, eu já não pago. Então, eu digo em questão de UX, o que é para o usuário ter essa experiência de, tipo, além de comerciais, também ter que pagar por uma versão premium, sendo que você já paga a mensalidade. é no mínimo confuso, tá? Eu confesso que há muito tempo eu não uso a Prime, eu tenho aqui, pago e não uso. Mas, enfim, eu acho esquisito. Sinceramente, eu nem sabia disso. Eu vejo como uma sensação de desconforto até, né? A gente comentou recentemente aqui em casa daquele um clique da Amazon de comprar. Você comprar com um clique. Então, você dá um clique e fala, putz, comprei, cara, nem queria, foi, debitou no cartão, já era. Sinceramente, eu acho esquisito. Eu, particularmente, como experiência, não faria um negócio desse. Se você está cobrando para ter uma plataforma, né? Acho que você entregaria o conteúdo único e exclusivamente seu. Mas como eu disse, o Bezos é meio maluco, cara. Não faço ideia do que ele possa estar pensando com isso. Eu não sei se talvez tenha uma relação com isso, mas a Amazon tem um preço muito mais barato relativamente às outras. Eles deveriam incluir, né, no pacote, se eles estão vendendo aquele preço. Faz sentido, Camila. Acredito que possa ser por É isso um também. ponto. É um ponto, realmente. De É. repente eles têm que monetizar por conta da assinatura ser muito barata. É uma Eu possibilidade. vejo muito como estratégia de upsell, né? É claramente um upsell. Você coloca o cara para dentro por um preço baixo, só que aí você tem coisas maiores que a pessoa quer. Porque eu sei, a Esther está reclamando, mas ela quer os filmes de estreia, ela quer assistir o Frozen 3, ela quer assistir o Frozen 4 quando sair, ela quer, sabe? Ela só não quer admitir isso, mas ela quer, entendeu? E ela quer poder pagar para isso, porque é diferente você ter acesso e você não ter acesso, né? O que eu acho que está faltando na Amazon aí, e talvez venha daqui a pouco, é esse premium sem comerciais. Porque a Amazon tem isso lá fora, não sei se vocês sabem, deixa eu ver se está aqui, mas lá fora os Kindles têm dois preços. Tem um preço do Kindle que é com comercial, com anúncios, você paga mais barato, e tem um preço premium do Kindle sem anúncios. É que aqui no Brasil não tem isso. Então, provavelmente, essa versão, essa coisa do Prime ter anúncios, vem dessa experiência do Kindle. Eles colocarem um preço mais
popular, só que, putz, vamos ganhar no anúncio do nosso alcance, né? E aí eles depois poderiam oferecer um upsell, ó, você não quer anúncio, você quer essas outras coisas, não sei o quê. Então, eu vejo mais como Enquanto, no mundo do marketing, sabe? Num negócio de mercado mesmo, você ter steps, né? A pessoa entrar como steps, né? Tipo, Uhum. uma régua de relacionamento, enquanto, né? quanto até a questão que ele falou do um clique da Amazon também. É engraçado porque tem como você desativar isso, mas você tem configurações para achar, sabe? Então é realmente uma coisa que eles colocam meio que, entre aspas, forçando a você ter essa opção. Até para meio que te instigar a comprar mais, sabe? Eu acho. Cleverson, tem uma pergunta do Adriano. Como melhorar a experiência do usuário nas redes sociais? Como melhorar a experiência dos usuários nas redes sociais? Cara, essa é difícil. Eu vejo assim, as redes sociais, a imensa maioria, elas trabalham com um sentimento de entretenimento, né? Exceto a LinkedIn. Então, no geral, assim, eu vejo que eles são, um copia o outro o tempo todo. Eu acho difícil, assim, eu não sei te responder, sinceramente. Sim, é a questão do Porque dilema, né? O dilema do título do dilema das redes sociais é exatamente esse, né? Se eles fizerem algo para melhorar a experiência de forma pensar na vida da pessoa, eles perdem a empatia do mercado, porque aí eles vão ficar menos competitivos no entretenimento, né? É o tal do é, não, dilema. faz, não faz muito tempo eu tive acesso a uma rede social, eu não lembro o nome dela agora, mas ela tinha como é que fala? Não é filosofia, uma missão de ser uma rede social do bem, vamos colocar assim. E ela atacava muito a postura do Facebook, porque esse Facebook barra Instagram, tá bom? Porque essas redes sociais, o que acontece? As pessoas têm uma necessidade, né? A imensa maioria tem uma necessidade de se apresentar com um certo status, né? Então eu quero estar bem na foto, o Instagram principalmente, cara, é uma vitrine incrível. E isso gera muita frustração e depressão em muita gente. Então, essa rede social que eu tive contato, eu nem sei em que pé que tá, ela tinha um propósito completamente diferente. O propósito dela era trazer informações realmente relevantes, sabe? Era uma pegada mais LinkedIn, mas com cunho socioambiental, com cunho de desenvolvimento humano, ou seja, uma outra pegada. Então, desculpa, eu não lembro o nome. Foi Yuri que fez a pergunta? Não, foi o Adriano. Adriano. Então, Adriano, talvez, assim, não sei se é exatamente o ponto que você está me perguntando, se é a experiência mesmo do fato de se sentir confortável com a aplicação ou de ter o contato com uma aplicação com conteúdo mais relevante, sabe? Que também tem a ver com a experiência. Mas isso é um ponto. Eu acho que essa rede social, por exemplo, ela tinha esse cunho completamente diferente das demais, né? O que mais se assemelhava a ela era justamente o LinkedIn, mas o LinkedIn um cunho totalmente profissional e ela com uma pegada mais social. Que interessante. A gente tem quanto tempo aqui? Deixa eu ver o nosso timing. Cleverson, sobre acessibilidade. Eu tinha uma pergunta aí. Ok. Sobre acessibilidade. Eu vejo muito que as pessoas procuram acessibilidade para daltônicos, para pessoas com mobilidade reduzida e, enfim. Onde eu devo aplicar e como eu devo aplicar isso? Tipo, eu devo aplicar tanto para daltônicos e pessoas com mobilidade reduzida para um único aplicativo, eu devo aplicar uma só, eu não devo aplicar nenhuma, o que eu devo fazer? Tá, então, não faz muito tempo eu conversei com o pessoal que estava, eu vi uma conversa na página de um pessoal que contratou uma pessoa cega para trabalhar na empresa. E aí um monte de gente brilhante, que estudou fora, montou uma mega aplicação e o cara virou assim, né? Pegou a aplicação, o celular, e no celular dele já com leitura de texto e tal, e falou, tá tudo cagado. Nada aqui serve. Aí todo mundo, porra, como assim? A gente fez uma mega de uma produção, puta estudo, não sei o que. Ele falou, eu não consigo usar. Então, eu acho que o seguinte, eu acho que quando você vai falar de acessibilidade, acho que nada mais válido do que você conversar e entender, sabe, o usuário que tem aquela dificuldade. Eu, sinceramente, eu confesso, eu nunca trabalhei
com o público, por exemplo, eu nunca fiz um aplicativo que tivesse realmente pensado para pessoas com deficiência visual, tanto a falta da visão quanto do daltonismo, né? Eu, por coincidência, eu tive um amigo da faculdade daltônico, era brilhante no nosso trabalho, o cara era muito bom, inclusive. E então eu de fato nunca trabalhei assim, nunca desenvolvi algo pensado para esse público, né? A gente tangibilizava isso muito superficialmente, mas é como eu te falei, essa empresa com caras extremamente experientes de mercado desenvolveram um negócio maravilhoso e quando entregaram na mão do cego, falou, tá horrível, eu não sei usar, não consigo usar. Então acho que a melhor resposta para isso é você de alguma forma ter contato com alguém que tem esse problema de fato, porque a gente imaginar, a gente não passa nem perto do que é a realidade da vida dele, né? Então, se você puder, em algum momento, acho que é a melhor solução. Incrível, incrível. Eu também já li a respeito, né? Esses dias eu estava estudando e, tipo, se fala também que não tem como você abranger tudo, né? Quando você tenta Não. reunir todas as coisas num aplicativo só, por exemplo, você acaba falhando. Então, o ideal é, tipo, você tentar focar no que vai ser o seu usuário final, né? Tipo, na maioria, pelo menos. Porque, claro, não tem como você abraçar tudo. Até para usuários normais, mesmo sem os deficiências e tal, você não consegue abranger, por exemplo, questão de gostos de todos. Então, você tem que meio que ir por um caminho, sabe? Você acaba tendo que abrir mão em algum momento. Isso acontece muito, eu concordo com você, mas a gente, por exemplo, se depara com um aplicativo de banco, né? Porra, o banco, como é que você vai falar que o banco não é para todos? É difícil, né? O banco tem que pensar obrigatoriamente em acessibilidade. E para ele é muito difícil fazer isso. Eu, sinceramente, eu não sei. Talvez desenvolver uma aplicação paralela seja uma solução bem interessante. Ou o meio mesmo de solucionar aquele problema, né? Eu lembro que, muito tempo, eu lembro disso, na estação aqui do Jabaquara, tinha aqueles telefones com o input pro surdo, se eu não me engano, Fone, sabe? né? Não é Tipo, fone. eu não sei o que é, mas é um Não, mecanismo. fone pro cego, não era isso? Acho que é. Tinha um Acho que negócio, eu é. sei. Eu sei que assim, Até caixa tipo, eletrônico. também. Você não tem. Você pega aquela pessoa e você, tipo, a tela não é a melhor coisa para um cego, né? Então, talvez se a gente desenvolver por agora tem muito as assistentes virtuais, né? Talvez desenvolver uma aplicação de assistente virtual que converse tanto com o cego quanto com o não cego, vai ser uma aplicação muito melhor para o cego, né? Então, enfim, pensar nisso, né? Pensar fora da caixa. Às vezes não é solucionar na tela, mas solucionar por outra interface, né? Pensar numa outra Sim. interface. Não que eu saiba como solucionar tudo, tá, gente? É só A gente nunca sabe, cara. Ah, Eu, particularmente, nunca sei como solucionar. A gente vai brigando. Lucas, não sei se tem tempo ainda, mas eu queria fazer só mais uma colocaçãozinha pode, fica à sobre, vontade. O pessoal tá sobre animado. esse... Eu vi quando você acabou, o pessoal, só isso, eu quero mais aqui, então fica à vontade, a Então, galera tá tem um animada. bônus aqui. E aí? Sobre experiência, né? É o seguinte, eu faço muito isso, tá? A gente, como eu comentei, dependendo do case que você está trabalhando, da empresa, enfim, você não tem público para testar, você não tem tempo para testar, você não tem uma série de coisas, né? Então, o que eu recomendo, assim, nesses casos, e não são incomuns, você levar para sua casa, sabe? Você desenvolve essa interface, você vai imaginar uma série de coisas, e aí você entrega para sua irmã mais nova, você entrega para sua avó, para, sei lá, para qualquer pessoa. E eu faço isso muito aqui dentro de casa, a Ju é extremamente crítica, né? Então, eu entrego na mão dela e falo, pô, não sabia que isso aqui era um botão, não sabia que tinha mais coisa para baixo. Então, cara, você pode aprender muito com pessoas muito perto de você, tá? Eu ia até fala com a sua avó, mas minha avó tá quase fazendo aquelas figurinhas no WhatsApp. Eu tô com medo de encontrar minha avó no TikTok daqui a pouco. Minha avó tá espertona, velho. Então, enfim, leva para sua irmã mais nova. Assim, se uma criança entender o que você está fazendo, cara, se bem que criança tá evoluída pra cacete, né? Desculpa o termo. Ela vai ser bacana, cara. Quer dizer que você tá no caminho bom, entendeu? Não, total, total. Uma experiência que eu gosto bastante de fazer, eu faço o protótipo e dou na mão dos meus pais. Meus pais, principalmente meu pai, ele não é tão familiarizado com a tecnologia. E a minha mãe até mas ela tem uma certa dificuldade.
Então eu largo na mão dela e falo, ó, usa. E aí ela, tá, mas eu não sei o que que é. Só usa. E aí nessa eu descubro quais são as melhores posições de botões, a experiência que realmente a pessoa vai ter usando aquele aplicativo. Total, muito bom, cara. Eu super recomendo essa prática. Eu só colocaria um adendozinho, tá, Stephanie? Eu daria um contexto para ela. Olha, você está no trânsito, ou você está com fome, ou você, sei lá, o que você vai desenvolvendo. Né? Porque aí pode ser que com isso ela já tenha alguns gatilhos. Lembra da experiência validada? E aí já fala, putz, eu tô com fome, então alguma coisa parecida com iFood. Ela bate o olho e vai linkar umas paradas. Isso deve ajudar, entendeu? Um pouco do contexto, assim. Interessante. Ô Clemerson, vamos dar mais um bolozinho para a galera. Eu lembro de um papo muito da hora que a gente teve lá na Capimug. Eu desconfio que até foi antes da Reentrar, que é sobre formulário. Então, a gente fazia muitos formulários na Capimug, né? E aí um dia eu perguntei para você e para o Robson, gente, por que são vários campos com a área inteira quando eu poderia colocar 3, 4 campos numa linha, sabe? Porque eram vários formulários para a galera, eram formulários e os campos, sei lá, uma palavra, a gente colocava numa linha inteira. Estava assim no design que o Cleberson tinha feito. E eu questionei, galera, por que é assim, né? Eu lembro até hoje dessa conversa e eu queria que você trouxesse os insights. E aí eu tenho um adendo desses insights, 2 adendos na real, que reforçam o que vocês me ensinaram aquele dia. Cara, eu vou ser muito honesto com você. Eu não lembro dessa conversa. Você não lembra? Juro, eu não lembro. Eu não lembro o que a gente usava, assim, um embaixo do outro. Provavelmente Você lembra? Eu lembro até hoje, marcou pra caramba esse ensino. Vocês falaram que formulários, eles tomam muita atenção cognitiva. Então, é muito mais fácil para a pessoa jogar, ok, então nessa linha eu vou para a próxima linha, do que 2, 3, 4 campos. E aí, tá lembrando? Não, agora tô lembrando. Eu acho que até a gente falou alguma coisa sobre separar ele em telas, né? Se a gente não tiver, óbvio, um formulário gigantesco. Mas aí você colocar cada um sendo um stepzinho, né? Então, pô, nome, preenche, proximidade, não sei o quê, e aí vai. Dá até para gamificar essa parada. Fica bem leve. Eu lembro muito vagamente dessa conversa, cara. Nossa, essa para mim foi muito marcante. E aí, ao longo do tempo, né? Eu não sei se reparou, naquela época não era, agora é. Você falar da evolução dos aplicativos, o login do Google é dessa forma. Você tem primeiro o nome, primeiro o seu e-mail e depois você coloca a sua password. Legal. Eu não fico logando, mas é que interessante isso, cara. Isso foi depois da conversa. Tipo, então era uma verdade, putz, legal. Quando vai ser, e vai aplicando aos poucos. Eu não sei se você já usou, agora fugiu o nome. O Typeform. O Typeform é exatamente o que você está falando. É um aplicativo de formulário e é exatamente isso. Você preenche o formulário um campo por vez, quase como storytelling em cada parte, com atalhos e tal, tudo para facilitar. O Enter avança, o back volta para o último, não sei o quê, o espaço seleciona as opções. Então, exatamente o que você está falando, tudo para facilitar e dar um foco, né? Então, muito legal. É o lance de você simplificar o raciocínio do usuário. Eu tô faz um tempo já, faz mais de um ano que eu tô tentando implementar em algumas interfaces a experiência de colocar o botão voltar embaixo. Isso é muito contraintuitivo, tá? Para quem usa iOS principalmente. Você tem um botão voltar que está sempre lá em cima, não sei como está aparecendo para vocês, mas do lado superior esquerdo. E eu tô assim pensando no seguinte: você está preenchendo um formulário, você está com o dedo aqui embaixo, né, no celular, ou às vezes você está com uma mão. Cara, qual que é a sua facilidade de você estender o seu dedão lá no outro hemisfério do celular, e agora que eles são gigantes, para você voltar? Então eu estou defendendo assim um pouco essa teoria, estou tentando experienciar tudo isso. Você está com... É o site da Madico. Você está vendo o site da Madico? Eu não sei se dá para ver, mas quando eu coloco meu dedo aqui, vou começar a usar. Você está vendo onde está o hambúrguer menu aqui? Com a discussão que eu tive com a Esté,
que, putz, o padrão que todo mundo usa no menu é da esquerda, na direita, né? Que é onde está, por exemplo, o logo, não sei o que eu falei. Isso eu acho, é contraintuitivo, mas para facilitar a navegação, ele teria de estar no lado direito, porque é onde o seu dedão está. Você estica o dedão, você alcança. Senão você tem que tenho uma segurar a mão ressalva. aqui, entendeu? Eu acho brilhante isso, cara. Mas eu tenho uma ressalva. Será que não é uma visão destro? E para o canhoto talvez fosse melhor o outro lado? Mas aí não tem como a gente descobrir, né? E aí a gente tem que Então, colocar para a massa, né? E a massa, a maioria é destro, então faria sentido. Exato. Tipo, Concordo. se tivesse o modo da gente saber o profile da pessoa, ela dizer qual é, mas não tem, né? Ó, deixa eu tentar trazer um negócio aqui. Caramba, eu nunca consigo usar. Dá para ver minha tela? Dá. Putz, cliquei aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer. Ah, caramba, toda hora eu erro. Deixa eu abrir um Instagram da vida aqui e ele vai fazer para mim. Puta, eu nunca consigo fazer esse negócio, cara. Aqui. Olha o que o iOS está fazendo. Ele pega o... Tirou, né? Ele pega o sim. seu... E achata a sua tela para você conseguir usar com uma mão só. Falei, cara, não é mais fácil você descer a droga do botão? É que aquela história vai gerar um puta desconforto, que ninguém está habituado com isso, né? Mas entra no ponto que eu estava defendendo, tentar colocar pelo menos o voltar lá embaixo para você ter mais agilidade. Sim. O teclado do Google também tem isso. Só uma dúvida. Nessa questão de, por exemplo, colocar o botão voltar embaixo, será que não daria um desconforto na questão da pessoa sem querer encostar e voltar ou fechar? Será que talvez uma validação poderia resolver, né? Mas assim, pensando nesse lado, né, da pessoa tá ali usando e a ponta o final do dedo ali encostar naquele voltar ou fechar, né? Tem alguma solução nesse tipo de caso? Eu não sei se chega a ser um problema, cara, porque, pelo menos como eu estava pensando, tá? Ele seria um botão relativamente grande, é muito parecido com aquele do Android, que todo padrão Android tem um voltarzinho, acho que é na esquerda mesmo, né? Não tenho certeza. E então seria algo muito parecido. Não necessariamente, eu não sei se pode gerar tanto desconforto assim, é uma questão para ter, né? Fazer, de repente, botar um piloto aí no ar, fazer Então, eu achei bem legal essa ideia, tipo, de testar. Talvez uma validação resolveria, né? Se você clica em sair e aparece, você realmente quer sair, né? Eu acho que, na real, eu acho que o problema não é ele voltar. O problema é ele perder o step que ele estava fazendo. Então, se tiver uma solução para não ter punição, ele voltar sem punição, né? Eu acho que não teria problema. Errei, putz, deixa eu voltar de novo, sabe? Sim, Imaginando assim, agora se tiver punição, ele perdeu o dado que ele tinha preenchido e tal, aí vira um problema igual você está trazendo. Mas se for feito sem punição, né? Uma interface não punitiva, acho que é interessante. Sim. Da hora. Acabei de lembrar, falei em punição, mas eu não vou trazer aqui, mas a gente pode marcar uma conversa, um snack design com o Clemerson participar, a gente falar sobre isso. Clemerson, você já trabalhou com interface otimista? Não, o que eu te interface otimista? Ela não pune você esperando a resposta de sucesso. Ela entende que você já vai conseguir fazer a ação que você quer fazer. Gostei do conceito, gostei muito. Depois a gente conversa, então. Vamos marcar aí, mais coisas para fazer juntos. Porque, por exemplo, uma mensagem de erro é uma mensagem punitiva, né? Exato. Tem um pouco a ver com CNV, não sei se vocês já abordaram isso, a comunicação não violenta. E também tem um cara de UX brilhante que ele fala sobre, ver se consigo explicar mais ou menos, inclusão, não é bem inclusão, é diversidade dentro da experiência do usuário. Então, não jamais tratar gênero, né? Então, rolar pessoas, por exemplo. Então, pessoas engloba pessoas, cara. Não tem masculino, feminino, ou identificação de nenhum gênero. E outras coisas nesse sentido. Também é um papo bem interessante que dá para ir longe. Não, animal. Essa coisa de punição, eu também lembrei da tela de erro da Netflix, né? Porque ele não fala, ops, no sentido de como se a culpa fosse sua, mas eles direcionam. Nós tivemos um problema, né? Nós erramos, de alguma forma assim.
Então, isso também ajuda ao usuário não se sentir culpado. É Ah, muito mais acolhedor, né? você não sabe nada. Eu vou usar a frase do Jon Snow. Você não sabe nada, Jon Snow. Porque a Netflix tem milhares de erros a todo momento e vocês não enxergam. Eles têm um sistema, toda a interface deles, em todas as partes, eles são, como posso dizer, tem uma palavra para isso, não é otimista, mas eles conseguem, parte está quebrado e toda a aplicação continuar funcionando. É tão bom que eles criaram um bot, um serviço, que é especializado em derrubar os outros serviços em produção deles. Então, nesse momento, tem vários serviços do Netflix sendo derrubados intencionalmente para que eles aprendam a tudo que eles fazem não quebrar. Então, acontece milhares de erros e a gente não vê. Isso é incrível na Netflix. Muito legal, cara. Feito em Java? Feito em Java, infelizmente. Então, por isso que tá quebrando o tempo todo. Boa, né? Esse de aprender, né? Muito bom. A gente brinca muito com Java aqui, tá, Clemens? Eu percebi que tem um carinho especial, né? Exato. Pô, galera, mais alguma aí, gente? Pode trazer, senão nós encerramos. Mas, cara, um papo incrível, Clemerson. Outra vez, muito obrigado pela generosidade. Foi incrível mesmo. Tenho certeza que é só o primeiro. Vamos trazer mais tópicos aí, mais coisas, porque foi muito bom mesmo. Cleverson, qual o caminho das pedras que você recomenda para quem está começando em UX? Boa pergunta. Que pergunta, hein, cara? Nossa. Começando do zero mesmo? Isso, pensa assim, você era pedreiro e resolveu virar UX. Porra. Então, completamente diferente, assim. Você está começando mesmo. Não, pera. Você tá falando de mim, Sté? Brincadeira. Olha, Dá o contexto, Clemerson. A Camila fez engenharia civil. É que eu me formei em construção civil, em tecnologia em construção civil, e por acaso eu sou designer. Oh, bem-vinda, cara. Eu já fui eletricista, tá? Sinta-se no time. Que bom, eu sou confortável agora. Tem muitas formas, mas assim, eu acho que o principal é você procurar conteúdo, né? Se entender da área, acho que isso é fundamental. E a gente tem hoje uma possibilidade incrível. Eu tenho essa cara de bebê aqui, até fiz a barba hoje para ficar mais bebê ainda, mas eu tenho 38 anos, então eu trabalho há 20 anos com comunicação, design, até com publicidade também. E, bom, na minha época a internet estava começando, a gente não tinha esse acesso incrível, por exemplo, para aprender coisas, e até o YouTube mesmo, cara. Hoje em dia a gente aprende tudo no YouTube, né? Então acho que uma coisa é buscar muito conhecimento, tentar entender e procurar, claro, quem são pessoas boas realmente de mercado, quem são referências de mercado. Isso vai te ajudar a ter um norte do que é experiência do usuário, como que as coisas funcionam. E acho que nesse caminho de aprendizado e procurar as referências, você já vai encontrar alguma forma, de repente, de se posicionar dentro do mercado. E eu gosto muito de um case de uma amiga que encontrou emprego numa agência grande. Ela conseguiu o contato do cara lá por meio da recepcionista, enfim, foi totalmente garimpando. E ela ligava para o cara todo santo dia. Ela ficou um mês ligando para o cara todo santo dia, até que ele encheu o saco. Falou, mano, o que você quer? Ela falou, quero trabalhar em agência, eu quero fazer alguma coisa. Aí ele falou, não, vem para cá então, o cara tá de saco cheio. E contratou, e ela acabou virando uma das mídias mais, assim, uma mídia referência, né? Mídia é uma profissão dentro de agência, dentro das agências grandes, assim. Ela ficou pingando de agência em agência. Ou seja, essa determinação dela ajudou bastante. Então, cara, procura conteúdo, procura se informar e seja persistente, tá? Dá certo, assim, funciona. E o UX ganha bem, então vai fundo. Tira uma fotinha nossa aqui. Valeu, maninho. Porra, valeu, gente. Pô, agradeço mesmo a galera. Ficou aí de sexta-feira, 1h10 já. Top. Obrigado mesmo pela atenção, pelo carinho, pela recepção, pelo convite.
E, pô, se tiver mais, pode chamar, vou ficar muito feliz de participar mesmo, cara, mesmo Top, mesmo. top. Fica aí o convite de participar das próximas, trazer amigos. Você que tem muito contato com devs, traga mais devs aí para a próxima, conhecer Com as coisas. certeza. E, cara, é só o início. Brigadão mesmo. Até mais, gente. Parando aqui